Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus irmãos. Eu estou aqui hoje para a minha prática de pregação e eu escolhi o texto que está lá em Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 14. Se os irmãos quiserem acompanhar comigo, Hebreus 4, a partir do 14, nós leremos até o capítulo 5, versículo 10. Diz assim: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por essa razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma essa honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: Você é meu filho, hoje eu gerei você. Em outro lugar também diz: Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, Pai amado, todo-poderoso, estamos aqui mais uma vez, Pai, num momento de prática de pregação, Deus, e nesse momento, Pai, eu gostaria de pedir que o Senhor utilize da minha vida para trazer a sua palavra para as nossas vidas, Pai. Fala aos nossos corações, Deus, e que isso não seja apenas um exercício ou uma atividade avaliativa, Deus, mas que de fato seja a sua palavra, Pai, sendo pregada aos nossos corações. A despeito de mim, Deus, fala com cada uma das pessoas que irá ouvir essa mensagem, os meus irmãos aqui da minha classe, mas também o nosso professor. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém, meus irmãos. No início do ano passado, a série The Boys ficou muito famosa aí nas redes sociais e pelas pessoas que curtem acompanhar séries de super-heróis, porque ela retratou uma série de heróis um pouco diferente do que a gente está habituado. Geralmente a gente tem uma ideia de super-heróis sendo aqueles super-heróis blindados, que não tem falhas, não tem erros, e a série é um pouco diferente. Ela gira, o seu enredo em torno de dois principais grupos, onde o primeiro são os The Seven, que são alguns super-heróis que têm o poder e controlam a cidade, mas que não são super-heróis tão bonzinhos quanto a gente imagina. Na verdade, muitas vezes eles estão muito mais preocupados em agir segundo as suas próprias vontades, segundo as suas próprias motivações, do que em proteger o povo e fazer o que é melhor para o povo. E tem também um outro grupo, que é o The Boys, o qual leva o nome da série, que busca então combater aí algumas injustiças que acontecem por conta desses super-heróis. A série ficou bem famosa e acredito que, mesmo em seu início, teve um boom bem grande. E é algo que tem acontecido ultimamente nessas séries de super-heróis terem cada vez mais ganhado espaço. Até mesmo os cinéfilos, as pessoas que são aprofundadas no cinema, dizem que esse é um tema que é muito difícil de abordar porque já está até meio saturado, né? Tem tanto herói aí que foi sendo retomado, dentro dos quadrinhos, agora para os filmes e para as séries, mas também alguns outros que foram surgindo e que é até difícil de trabalhar. Mas por que será que dentro de tantos outros possíveis temas que poderiam ser abordados no cinema, esse tema dos super-heróis tem crescido tanto a sua popularidade, tem crescido tanto a sua demanda? E eu acredito que dos grandes fatores que tem levado o filme dos heróis a crescer é porque a sociedade tem cada vez mais buscado por representantes, buscado por pessoas que possam representá-las, e os super-heróis são a melhor ideia possível, Cada super-herói tem seus ideais, cada super-herói tem seus superpoderes e as suas motivações,
E é interessante perceber como nessa série, e eu acredito que esse é um dos grandes fatores também que fez com que ela crescesse tanto, eles tratam os super-heróis como pessoas que também têm defeitos, pessoas que também, né, não são, em alguns casos, tão boas assim, né? Então, essa foi uma série que tem crescido muito, mas justamente por esse motivo. As pessoas elas têm buscado cada vez mais, ao longo de toda a história, mas ultimamente parece que isso tem tomado uma certa proporção maior, encontrar representantes, pessoas que possam representá-las dentro das suas motivações e dos seus ideais. E olhando para o nosso lado, aqui dentro da nossa sala, né, terceiro ano da SPS, a gente também precisa de representante muitas vezes, né? Em nosso primeiro dia de aula, a gente estava sentado aqui no seminário e então, dentro de algumas dinâmicas que tivemos, dentro de algumas apresentações, logo nas primeiras semanas, talvez até no primeiro dia, não me recordo bem exatamente, a gente teve que eleger então um representante também. A gente também precisou escolher um entre nós, que seria aquele que nos representaria dentre as necessidades que a nossa turma precisaria se relacionar com os professores ou com a diretoria do seminário. E aí, né, com uma votação bem rápida, a gente, né, de maneira até meio forçada, a gente escolheu o nosso querido irmão Thierry aí para estar nos representando. E também o vice era o Josemar, se eu não me engano. Mas não só dentro da nossa sala, mas dentro do nosso sistema IPB, a gente também escolhe representantes, né, com maestria, né, dentro das nossas igrejas, dentro das nossos grupos de instituição. Por exemplo, o nosso próprio sistema é um sistema que escolhe presbíteros para estarem representando a igreja. As nossas próprias grupos, né, mocidades, UPA, o MP, o CP, tem a sua diretoria que é escolhida também para representar aqueles que estão liderando todo esse trabalho que está sendo feito. Então é algo que é muito comum para nós. A gente já está muito acostumado, a gente tem presidentes de presbitério, a gente tem presidentes, né, do Supremo Concílio que representam todos nós. Então esse sistema de representatividade é algo que é muito comum para nós, porque ao longo dos anos a sociedade vem escolhendo pessoas para representá-la. Mas olhando um pouco para fora, então, para as pessoas que estão ao nosso redor, é muito comum a gente perceber como elas também têm essa necessidade de escolher representantes, escolher pessoas que as representam. E algo que até em alguns anos atrás tinha caído em esquecimento, mas retornou nos últimos anos, mostra um pouco isso. Aquele reality show da Globo, Big Brother, é um reality show que nos últimos anos voltou com tudo. E muito porque as pessoas olham para as pessoas que estão lá dentro e se veem representadas por aquelas pessoas. Então, seja algo fútil ou não, não sei qual é a sua interpretação acerca disso, isso demonstra muito acerca da nossa sociedade atual. Pessoas que olham para outras pessoas e as veem como representantes. Eu poderia citar muitos outros exemplos aqui, como exemplos de política. No tempo que temos vivido, nós percebemos as pessoas olhando para representantes políticos, olhando para pessoas da área de saúde e olhando para essas pessoas e colocando suas expectativas nela. O simples fato de escolher representantes em si não é um problema, mas a maneira como muitas vezes as pessoas colocam essas pessoas que são escolhidas, né, para serem seus representantes num pedestal, como se fosse alguém que seria o seu salvador da pátria, pode corromper um pouco a ordem das coisas e com certeza traz frustrações. Infelizmente a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente também pode cair nesse perigo. No perigo de muitas vezes olhar para líderes políticos, olhar para líderes da área da saúde, muito mais ainda nesse momento que temos vivido, num momento em que as coisas realmente têm sido difíceis e a gente imaginava que tudo isso demoraria 1 ou 2 meses para acabar e estamos aqui tendo aula à distância há mais de 1 ano, mas a gente tem essa tendência de escolher esses representantes. Muitas vezes a gente pode fazer dos nossos pastores, as pessoas que estão caminhando conosco, os nossos representantes, e talvez colocar muitas expectativas neles também. Expectativas de que eles façam tudo aquilo que a gente gostaria de fazer, mas não pode, ou que eles deveriam fazer ainda mais, né, do que aquilo que a gente gosta de fazer, mas não pode nesse momento, porque eles já são pastores, nós ainda estamos estudando. Ou talvez ainda uma outra oportunidade, uma outra possibilidade pode ter acontecido com você nesse momento, é o fato da gente colocar muitas expectativas nesse momento que a gente está vivendo nos nossos professores, aqueles que estão responsáveis de nos ensinar e de nos falar acerca de toda a trajetória da igreja e acerca das línguas básicas aqui, o nosso grego, o nosso hebraico. Então, muitas vezes, a gente também pode olhar para essas pessoas e imaginar que elas são as nossas representantes e colocar expectativas nelas acerca do que temos vivido. E com certeza, meus irmãos, se a gente altera a ordem das coisas, se a gente troca a ordem do que os nossos representantes
deveriam ter no nosso coração e a gente dá muita importância a essas pessoas, ou a gente acaba colocando essas pessoas num pedestal muito grande, infelizmente elas não vão conseguir cumprir as expectativas do nosso coração. Com certeza, nosso coração será então fraquejado no sentido de que a gente olhará para essas pessoas e não terá as respostas que a gente gostaria de ter dessas pessoas. E aí, meus irmãos, a gente vai se frustrar. A gente vai se frustrar porque nenhuma pessoa de fato pode cumprir todas essas expectativas que a gente coloca sobre elas. Muitas vezes, até mesmo as mais básicas expectativas, às vezes acabam se frustrando. Nós somos falhos, nós somos pessoas pecadoras e que têm as suas limitações. Então, quando a gente coloca esses representantes em um pedestal tão grande, a ponto deles representarem a nossa vida inteira e as nossas expectativas, as nossas motivações, com certeza a frustração irá acontecer. Mas é um fato de que a sociedade elege representantes, precisa de representantes para a sua história, para ao longo da humanidade a gente continuar vivendo em sociedade. A gente tem feito isso. E o texto que a gente leu, ele mostra que aquele povo ele também precisava de um representante. Esse povo que a gente leu aqui, só para a gente entender, ele era um povo cristão e judeu, que havia sido espalhado ao longo de toda a região ali do que hoje a gente entende que seria a Itália, mas por conta da segunda diáspora judaica. Então a gente tinha os judeus que não aceitavam Jesus como seu Senhor e Salvador, mas a gente tinha aqueles que de fato haviam entendido que Cristo era o Messias e que esse era aquele que de fato veio para salvar a humanidade. E essa carta, a qual a gente leu, ela é endereçada em específico para essas pessoas. Acredita-se que aproximadamente 90 anos depois de Cristo ela foi escrita, e esse povo aqui que a gente pôde ler o texto e ver um pouco acerca do que foi escrito para eles também precisavam de um representante. Assim como nós criamos representantes ao longo da nossa história, aqui também a gente percebe que eles têm a carência de um grande representante. E isso, na verdade, estava gerando algumas dificuldades para eles, porque eles estavam tendo uma situação muito delicada aqui para enfrentar. A gente pôde estudar ao longo dos semestres acerca da igreja primitiva e como a igreja foi se desenvolvendo e passando por diversas perseguições. E de fato aqui, a vida deles não devia estar muito fácil, pois eles viviam a perseguição do governo, eles estavam até mesmo dentro do seu grupo de amigos, dentro do seu grupo religioso que eles conviviam, que eram os judeus. Agora eles se separavam e faziam um outro grupo, então até talvez mesmo amigos antigos que eles tinham já não eram mais os mesmos, talvez pessoas da própria família não pertenciam mais ao mesmo grupo, e eles tinham que enfrentar isso também. É até possível que esse outro grupo de judeus que não havia se convertido pudesse estar até mesmo perseguindo esses judeus cristãos. Outra questão também é a própria questão religiosa, que eles estavam enfrentando as dificuldades no sentido de que eles tinham muitos ritos e muitas questões religiosas em que eles ainda viviam de acordo com os judeus e que eles não haviam conseguido se desapegar por completo, e isso gerava alguns problemas dentro da igreja. Então, com certeza, a situação não era fácil, eles ali estavam numa troca de liderança direta, como o texto vai nos mostrar mais à frente. A situação deles estava delicada, eles não tinham ninguém ali que eles pudessem olhar, ou talvez eles estivessem até mesmo olhando para outras pessoas e buscando alguém que pudesse ser esse representante, alguém que viesse ali e salvaria a vida deles, ajudaria eles nesse momento tão difícil. E isso é interessante, porque traz um contraste muito grande entre os nossos irmãos da igreja de Atos, que não sei como os irmãos leem o texto de Atos, mas no meu caso em específico, como foi o primeiro texto que eu li após a minha conversão, eu sempre lia e olhava para esses irmãos, os irmãos retratados ali, as histórias contadas ali, e via eles como grandes super-heróis de fato. Via eles como pessoas que não tinham falhas, não tinham dificuldades, não tinham problemas. E conforme eu fui aprendendo mais acerca da palavra de Deus, isso foi sendo quebrado no meu coração. Mas no primeiro momento a gente pode olhar para esses irmãos da igreja primitiva, ouvir as histórias, ouvir tudo que eles enfrentaram e imaginar que eles não tinham problemas, que eles eram como super-heróis e eleger talvez até eles como os nossos representantes. Mas o fato é que eles eram pessoas como eu e como cada um de nós aqui. Então, isso gera um contraste, perceber que esses irmãos que de fato enfrentaram e vivenciaram muitas coisas para que o evangelho pudesse chegar até nós, eles também tinham dificuldades, eles também enfrentavam limitações, lutas. E aqui o texto nos mostra que até mesmo essa perícope que a gente leu, essa perícope que a gente pôde observar aqui,
ela poderia ser mais explanada pelo autor se eles tivessem um pouco mais de conhecimento. Logo em seguida o autor vai dizer que eles ainda eram imaturos, eles ainda eram bebês na fé, porque eles estacionaram na sua fé e deixaram de progredir no que eles poderiam aprender acerca do Evangelho e praticar acerca do Evangelho. Então tudo que eles precisavam nesse momento de perseguição, de combate entre religiosidade e pensamentos, entre até mesmo os judeus que não eram cristãos e que estavam ali num embate contra eles, era um representante, era alguém que de fato estivesse ali por eles. E, na verdade, eles não estavam dando valor a um representante que já havia sido enviado a eles. Um representante já havia sido enviado por Deus para representar o povo em suas lutas, para representar o povo em suas dificuldades, para representar o povo até mesmo, nas perseguições que eles estavam sofrendo, mas eles não haviam entendido ainda acerca desse representante. E é justamente aí então, quando o povo não está entendendo o que está acontecendo, porque eles estão passando por isso, e até mesmo talvez alguns até já estivessem pensando em voltar atrás e desistir do cristianismo e voltar a serem judeus que não acreditavam em Jesus. Nesse momento, Deus então, através do autor de Hebreus, ele envia essa carta falando acerca de um representante eterno, um representante que ele já havia enviado para fazer esse intermédio entre o povo e o próprio Deus. E para isso ele usa justamente um exemplo muito comum para esses judeus, que era o exemplo dos sacerdotes. Talvez para um gentil esse texto aqui não fosse fazer tanto sentido, mas claramente inspirado pelo Espírito Santo, o autor ele usa desse exemplo para falar a um grupo de judeus. Judeus esses que conheciam todo o Antigo Testamento e entenderiam perfeitamente o exemplo do sacerdócio. O texto aqui nos mostra como ele conta acerca do sumo sacerdote, contando acerca de todas as características básicas de um sacerdote, acerca de como o sacerdote representa a ligação entre o povo e o Deus, e representa também a Deus e o povo, a ligação entre ambos, quando necessário levar petições e agradecimentos do povo para Deus, mas quando também necessário trazer mensagens de Deus para o povo, era o sacerdote quem era o responsável ao longo de toda a história do Antigo Testamento a isso. E Deus já havia enviado o sumo sacerdote eterno, Deus já havia enviado o representante eterno. E para isso então, Deus usa essa comparação, porque eles conheciam exatamente toda a trajetória dos sacerdotes no Antigo Testamento. O povo judeu conhecia o Antigo Testamento de cor, e então eles conheciam que o povo da história do Antigo Testamento, o nosso povo, o povo de Deus, ele teve um tempo em que esteve no Éden, teve um relacionamento próximo com Deus, mas também entende acerca da queda, entende acerca de como Deus chamou Abraão para dar início ao seu povo, entende tudo que o povo passou no deserto, e ali no deserto a instauração do sacerdócio, e o próprio Arão, que é citado aqui no texto que a gente leu. Essa era uma honra, com certeza era uma honra muito grande poder ser um sacerdote, poder ser alguém que era o representante entre o povo e Deus. E Deus já havia enviado o sumo sacerdote nesse momento. Mas, continuando, eles entendiam também que além dessa honra, o sacerdote, ele tinha também funções a realizar. Ele não fazia essa ligação entre o povo e Deus de qualquer maneira. Um Deus santo, ele se relacionava com um Deus pecador através do sacerdote, mas através de diversos ritos que aconteciam ali. Então, em um determinado momento, o sacerdote dentro do tabernáculo precisava sacrificar um novilho, aspergir sangue sobre si, após isso apenas entrar no Santo dos Santos, e aí então realizar mais um procedimento com 2 bodes, escolhendo à sorte um dos 2 bodes e então sacrificando mais um bode pelos pecados do povo, sendo que o primeiro novilho foi sacrificado pelos seus próprios pecados, o segundo sendo sacrificado pelos pecados do povo, e o outro que foi lançado à sorte, sendo enviado para o deserto. Essa é apenas uma das diversas ritualísticas que aconteciam para que o povo pudesse estar em contato com Deus. Então, esse exemplo era um exemplo que era muito comum, e o texto que a gente leu nos mostra Deus falando para o seu povo, o povo a qual a carta é endereçada aqui. Agora, o sumo sacerdote já havia vindo, o sumo sacerdote que era o representante eterno para esse povo já havia chegado. Então, eles não precisavam mais fazer sacrifícios, eles não precisam mais fazer tudo isso que eu acabei de citar, porque Jesus já havia vindo. Jesus é aquele que é o sumo sacerdote, é aquele que substitui então todos esses sacerdotes que vieram
e que passavam por um processo cíclico de a cada 20, 30 anos, quando morressem, ser substituídos. Jesus é aquele que veio para ser o sacerdote eterno, em que agora não mais os judeus ou não mais os gentios precisariam passar por todos esses rituais, mas eles tinham livre acesso a Deus. Eles poderiam se chegar a Deus confiantemente, como o texto nos diz. E agora então, a partir desse momento, não mais chegar-se a Deus com medo de que Deus pudesse destruí-los ou acontecer algo nesse sentido, mas não, Deus enviou o seu próprio Filho para morrer no lugar de cada um deles. E agora eles tinham livre acesso a Deus. Que representante bom! Esse representante que eles precisavam já havia sido enviado e eles estavam ali, de fato, bobeando, vamos dizer assim, no sentido de que eles poderiam ter progredido muito mais na sua fé, mas eles se esqueceram disso por conta do que havia acontecido, por conta das perseguições, possivelmente. Tudo isso tinha tirado o foco deles do verdadeiro representante, do verdadeiro sumo sacerdote, que é Cristo. Aquele que é muito maior do que simplesmente um sacerdote falho, um sacerdote pecador, porque ele, além do sacerdote, é o próprio sacrifício. Se hoje, meus irmãos, eu e você, eu e cada um de nós aqui, nós não precisamos mais passar por todo esse processo, é porque o próprio Cristo já morreu numa cruz, o seu sangue já pagou pelos nossos pecados. E é unicamente por isso que nós não mais precisamos passar por todo esse processo, porque Cristo já pagou pelo pecado, já pagou o preço do pecado. E agora, meus irmãos, esses nossos queridos irmãos aqui recebem essa mensagem de salvação, mensagem de que um representante havia sido enviado por Deus e que agora eles poderiam prosseguir com um livre acesso a Deus. E agora, com certeza, as coisas ficariam muito mais fáceis, passar por perseguições, passar por lutas, até mesmo dentro de sua família, talvez, dentro de quesitos religiosos, porque eles estavam com Deus. O acesso a Deus estava livre. Eles não precisavam mais se preocupar em colocar líderes e colocar suas expectativas em líderes, ou talvez os seus pastores da época, seus sacerdotes da época, porque o próprio Cristo era aquele que fazia o intermédio entre as necessidades deles, os pecados deles com Deus. E essa, meus irmãos, é a mensagem para esse povo, mas é a mensagem para mim e para a sua vida também. Da mesma maneira que Deus redireciona o olhar desse povo e mostra que ele já havia enviado um sumo sacerdote, ele já havia enviado esse representante. Jesus é o nosso representante. Jesus é o nosso representante eterno, um sumo sacerdote para mim e para a sua vida. Se você já entregou a sua vida a Cristo, Ele é aquele que vai fazer a ponte entre nós e Deus. Ele é aquele que paga pelos nossos pecados e que nós, através de Cristo, podemos se achegar a Deus confiantemente, porque nós sabemos que não temos mais pecado em nós, porque Cristo já pagou pelos nossos pecados. Ainda continuamos com a nossa natureza pecadora, mas agora somos livres para lutar contra o pecado. Não somos mais escravos, mas podemos combater o pecado. E com certeza, meus irmãos, isso é uma bênção muito grande para mim e para a sua vida. Nós não devemos deixar que nenhum outro tipo de representante tome nosso coração. A partir do momento que a gente tem Jesus como nosso representante eterno, Jesus como nosso sumo sacerdote, a gente não deve deixar que outras coisas, outras pessoas, outros líderes políticos, qualquer outra coisa, tomem nosso coração e as nossas expectativas sejam colocadas sobre elas. Porque, obviamente, elas vão ser falhas, nós somos falhos e as expectativas vão ser frustradas. Mas quando nós colocamos a nossa expectativa em Cristo, quando nós entendemos que Jesus é o nosso representante eterno, a gente consegue viver uma vida muito melhor no reino de Deus. E com certeza passar por todas essas coisas, passar por todos esses desafios que temos vivido, se torna muito mais fácil quando a gente entende isso. E com certeza vão haver lutas, vão haver dificuldades, o tempo que nós estamos vivendo é muito adverso, mas Cristo está conosco, Deus está conosco através do que Cristo fez. E aí isso traz para a gente, consequentemente, uma missão de que, da mesma maneira como no Antigo Testamento a gente tinha a gente tinha sacerdotes que de fato faziam essa ponte entre o povo e Deus. Hoje, a partir do que Cristo fez, não porque merecemos, não porque temos algo a oferecer a Deus, mas pelo que o próprio Cristo fez, nós somos chamados, meus irmãos, a sermos esses sacerdotes para as pessoas que estão lá fora. Pessoas lá fora que, como eu falei, estão criando seus representantes, estão criando expectativas sobre pessoas que nunca vão ser cumpridas, mas sempre vão ser frustradas. Pessoas que estão vazias, com o coração sedento de algo eterno, sedento acerca de Cristo. Nós hoje somos chamados por Cristo para sermos esses representantes, para sermos esses sacerdotes a essas pessoas. É um desafio, meus irmãos, porque muitas vezes a gente
não consegue nem mesmo entender que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que precisamos ter esse relacionamento com Ele. Mas nós precisamos, além disso, levar esse evangelho para outras pessoas. Nós precisamos, além disso, levar essa palavra de Deus, levar a mensagem de que nenhum representante pode salvá-las das suas necessidades, porque por mais que em algum momento uma ou outra pessoa possa cumprir algumas coisas que estão em nosso coração, nós temos uma dívida eterna com o pecado que foi gerado lá no Éden e que de fato só pode ser paga por Cristo, e essas pessoas estão sedentas disso. Essas pessoas, elas precisam ouvir dessa mensagem, pessoas que estão à nossa volta todos os dias e não conhecem acerca do Evangelho e não entregaram sua vida a Cristo. E hoje nós temos esse papel, meus irmãos, de sermos esses sacerdotes que levarão a mensagem de Deus, aquela mensagem que já entrou no nosso coração, para essas pessoas que estão à nossa volta. Que Deus nos ajude nesse momento a levar o Evangelho para aqueles que estão ao nosso redor. Não é uma simples tarefa, mas com Cristo, com o nosso sumo sacerdote conosco, ela se torna mais fácil. Não há outro lugar que nós possamos estar a não ser com Cristo. Não há outro representante que a gente possa escolher a não ser Cristo. E, de fato, se a gente colocar qualquer outro representante no nosso coração a mais do que Cristo, essas expectativas que serão colocadas nele serão frustradas, a gente não conseguirá ter paz com a nossa vida, porque todas as pessoas, todos os líderes, eles são falhos assim como nós. Que de fato a gente possa colocar o nosso olhar em Cristo, entendendo que sempre a nossa sociedade vai querer representantes, vai criar representantes para suas necessidades. Isso é algo que já vem acontecendo ao longo da história, mas que o maior de todos, o sumo sacerdote, o que liga cada um de nós a Deus, é o próprio Messias. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua vida, tenha uma ótima semana e fique com Deus.